Existe um velho ditado que diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A linguagem do corpo é o movimento que se faz palavra. Seguindo essa linha de raciocínio, quanto vale então a nossa linguagem corporal? Como agimos, nos comportamos a todos os instantes, de forma inconsciente, a nossa postura pode revelar traços da nossa personalidade como insegurança, confiança ou medo e influenciar diretamente em como as pessoas vão agir conosco. Durante um bate-papo, as palavras que saem da nossa boca, elas estão longe de ser a única forma de comunicação. Muitas vezes, as palavras elas não querem dizer exatamente o que nós estamos sentindo. Talvez porque não conseguimos mostrar nossos sentimentos ou porque queremos esconder algo, já que é muito mais fácil controlarmos o que falamos do que controlarmos o nosso corpo. Nossas principais emoções que expressamos são a alegria, a raiva, nojo, prazer, crueldade, medo, tristeza, surpresa, desprezo. Foi feito um estudo em uma universidade da Califórnia mostrando que apenas 7% da nossa comunicação é baseada nas palavras. Quanto ao resto, 38% vem do tom de voz. E os restantes 55% vêm da linguagem corporal. Isso nos mostra que essa forma de comunicação é tão importante e que é fundamental que a gente aprenda a fazer uma leitura correta desses sinais que o corpo dá. Essa linguagem do corpo ela está relacionada também ao que chamamos de comunicação não verbal, como já explicado também em um outro vídeo. O link aqui em cima. Ela se manifesta na nossa postura, nos gestos, o quanto estamos próximo de outra pessoa ao conversar com ela, nas expressões faciais e até no movimento que os nossos olhos fazem. O corpo fala. Olha, se está gostando do nosso papo de hoje, ajude para que o nosso canal ele possa atingir mais pessoas, dando um like, se inscrevendo, acione o sininho, comenta, dê a sua sugestão para novos temas, quais as principais dificuldades na tentativa de fazer os exercícios, para que assim a gente possa trocar mais e termos um maior direcionamento e sermos mais assertivos. E compartilhe também, vamos espalhar informação boa pelos 4 ventos e assim ajudar mais pessoas que também sentem as dificuldades provocadas pela timidez e pela inibição. O funcionamento da nossa cachola tem um mecanismo bem interessante. Nós escolhemos palavras, criamos imagens, fazemos abstrações, viajamos, e tudo isso utilizando uma parte do nosso cérebro chamado neocórtex. Porém, o nosso sistema límbico é o que é o responsável pelos sentimentos. Ele envia impulsos elétricos ao corpo, gerando expressões e movimentos que muitas vezes são involuntários. O que a gente percebe de tudo isso é que essa comunicação ela tem um peso enorme, um peso grande quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas, influenciando para o bem ou para o mal. E se conseguirmos ler e também entender muitos desses sinais, com certeza nós vamos colher muitos bons frutos, tanto nas relações pessoais como profissionais. É importante levarmos em consideração 4 pontos para entendermos melhor as mensagens que o corpo nos dá. A primeira é entender o contexto, em qual situação está se mostrando essa ação, porque só ele, o contexto, é quem vai nos dizer o significado de tal movimento ou de alguma expressão corporal. O que eu quero dizer então é que apenas o movimento do corpo, ele não traduz o significado da mensagem. É necessário, assim, de inseri-lo em um contexto. O segundo é que nós temos também uma influência muito grande da cultura, que nos padroniza para que a gente tenha uma postura corporal, um movimento e expressão facial já pré-determinados, como se estivéssemos encaixotados. O terceiro, o comportamento de cada pessoa, de um grupo, ele é influenciado pelas suas próprias atividades corporais e maneiras de falar, entonações, volume da voz. E o quarto, esses comportamentos padronizados, eles têm significados culturalmente reconhecidos e validados. Vai aí uma curiosidade. Um pesquisador chamado Paul Ekman desenvolveu um estudo muito interessante com alunos de enfermagem, pedindo que, após assistirem um filme com cenas desagradáveis, eles descrevessem essas cenas como se elas fossem agradáveis.
O objetivo desse estudo e dessa pesquisa era identificar quais os sinais do rosto ou movimento do corpo indicava que a pessoa mentia. E olha, os resultados mostraram que é possível fingir uma expressão alegre, zangada ou triste. Agora, a dificuldade estava em fazer essa expressão surgir de uma hora para outra, ou deixá-la por um tempo longo, ou mesmo escondê-la, disfarçá-la. Isso nos mostra que muitas vezes essa comunicação não verbal, nossas ações, elas acabam modificando o significado da comunicação verbal, do que foi dito em palavras. Muitas vezes nós somos contraditórios, porque o nosso corpo é um veículo de emoções e sentimentos puros, e muitas vezes, inconscientemente, mostramos a verdadeira essência do nosso ser. Eu vou passar aqui agora 3 dicas de uma linguagem considerada positiva, para você começar a usar. E 3 de uma linguagem negativa, para não fazer igual, ou até para você reparar quando os outros estiverem praticando. A partir do momento em que se aprende a observar esses traços, você pode corrigi-los e assim ir transformando as situações para uma comunicação positiva. A primeira é a postura ereta. Nós já estamos cansados de tanto ouvir falar, mas nem sempre a gente consegue parar e nos observar de como é que está a nossa postura, como é que estamos agora. E é ela a mais simples e uma das mais importantes. A postura, ela diz muito sobre a gente. Você já viu uma pessoa entrar em uma sala e imediatamente saber que ela era importante? Olha, com certeza ela chegou com uma postura ereta, ou gestos feitos com as palmas das mãos voltadas para baixo, ou tendo gestos abertos e expansivos. O nosso cérebro, ele associa o poder com a quantidade de espaço que as pessoas ocupam. Por exemplo, se levantar diretamente com os ombros para trás, essa é uma posição de imponência. Experimente. Esse poder não é somente transmitido a quem você está se relacionando, mas a você mesmo se posicionando nessa condição de poder. A segunda é falar calmamente. O tom de voz faz toda a diferença na informação que nós estamos querendo passar adiante. Por isso, a dica é articular muito bem cada palavra e não esquecer da respiração. Quando você acelera demais o ritmo, acaba ficando sem fôlego e pode até perder a linha do teu raciocínio. Então, tente manter a tranquilidade na fala, mesmo quando a situação for de estresse. Isso vai mostrar que você passa credibilidade, além de ressaltar que tem domínio sobre o assunto. E a base desse controle, dessa tranquilidade, é a respiração, que já foi explanada aqui também em um outro vídeo, com exercícios e dicas bem exemplificadas, que vai te ajudar muito a ter essa nova postura. Está no link aqui em cima. E a terceira, e não menos importante que as outras, é o olho no olho. Eu sei que nem sempre é fácil olhar fixamente para os olhos do outro. Agora, por outro lado, essa também é a melhor forma de transmitir uma impressão de autoridade. É você que está no comando das suas emoções e faz questão de deixar isso bem claro. Se a gente estiver falando com um grupo de pessoas, é importante também direcionar alguns olhares certeiros no rosto das pessoas. Isso vai demonstrar que você está seguro no que você está dizendo, beleza? Bom, agora vão aqui as 3 características negativas. A primeira é cruzar os braços ou pernas. Esse é um sinal comum de que a pessoa está irritada ou está rejeitando a situação que se está passando. Os braços e as pernas cruzados, eles são barreiras físicas que sugerem que a outra pessoa ela não está aberta, não quer saber do que está sendo dito. Mesmo que eles estejam sorrindo e se envolvendo em uma conversa agradável, a sua linguagem corporal demonstra outra coisa. Psicologicamente, pernas ou braços cruzados, eles sinalizam que uma pessoa está mental, emocional e fisicamente bloqueada ao que se está na frente deles. E não é intencional. E é por isso que é tão revelador. A segunda é quando se morde os lábios. Morder e mastigar o lábio geralmente indica medo e ansiedade. Isso pode significar que a pessoa está desconfortável naquela situação, preocupada ou insegura em relação a alguma coisa. E pode mostrar mais também, pode ser um indicador de estresse durante uma mentira. Olha, essa é uma coisa que acontece muito com crianças, especialmente se acompanhada de sobrancelhas levantadas no meio e abaixadas nos lados. E em terceiro, maxilar cerrado.
um maxilar cerrado ou uma sobrancelha franzida, são sinais de estresse. Independente do que a pessoa esteja dizendo, esses já são sinais de desconforto muito grande. A conversa pode ser sobre algo que os deixa ansiosos, ou a mente deles pode estar em um outro lugar e eles estão se concentrando no que os está deixando estressado. Bom, eu vou deixar aqui uma dica extra agora. Um ponto que com certeza vai contribuir efetivamente e na prática fazer com que você melhore a sua linguagem corporal. E para isso é preciso desenvolver o seu autoconhecimento, observação, nós estarmos conscientes de cada momento, não levados assim pelo piloto automático, mas se reconhecendo, porque a partir do momento em que nós temos consciência sobre os nossos comportamentos e nas formas de agir, nos mais diferenciados contextos, então nós conseguiremos trabalhar esse processo de desenvolvimento da melhor maneira possível. E para isso é preciso exercitar a todo instante, sempre que der, e observar, ter conhecimento sobre quem somos, sobre os sinais físicos que emitimos, sobre nossas expressões, gestos, entre outras formas de linguagem corporal que utilizamos com frequência. Isso nos faz compreender melhor as informações e impressões que estamos passando para as outras pessoas. E com isso, nós conseguimos identificar o que está dando certo e o que não está. E assim, a gente tem a oportunidade de fazer as correções que são necessárias e que estejam em pleno acordo com as pessoas e os ambientes dos quais nós estamos participando. Uma outra dica que se encaixa com perfeição nesse contexto e que você pode aplicar sem medo é se gravar em situações específicas, como em uma reunião no trabalho, nos momentos em que estiver falando em público, ou qualquer outro que vão te ajudar a se entender melhor e a obter insights valiosos para implementar nessa sua jornada de melhoria constante. E antes de acabar, vai lá, dá um like, se inscreve, comenta, interage com a gente e compartilha com alguém que você acredita que também sente as dificuldades com a timidez ou inibição e vamos ajudá-las. E até o nosso próximo vídeo.